Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje vamos falar sobre uma iniciativa que visa a capacitação de mulheres para atuação em emergências climáticas. A formação é realizada pela Temis, Gênero, Justiça e Direitos Humanos. E para ampliarmos as informações, recebemos a Thaís Santos, assistente de projetos da área de enfrentamento às violências na Temis. Thaís, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, olá, obrigada pelo convite. Thaís, fala para nós, como é que surgiu a ideia, dessa formação, evidentemente, motivada pelo que nós tivemos em maio, da enxurrada aqui no estado, dessa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. Mas como é que foi formatado esse processo, Como é que deu aquele momento de start, assim, bom, nós precisamos conversar com essas mulheres que estiveram lá na linha de frente? Então, esse curso, ele é uma resposta direta ao desastre climático que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes. As nossas mulheres, as mulheres que atuam na nossa rede foram linha de frente, desse processo. Muitas delas também perderam as suas casas, foram atingidas e ainda assim, ficaram ali na luta para ajudar outras mulheres, Então, eu acho que esse curso ele sai muito de uma ideia de construção de uma atuação comum, de todas essas mulheres, assim, porque muitas delas, e inclusive nós, da organização, não tínhamos capacitação, uma capacitação orientada ou necessária para atuar, e mesmo assim nós atuamos, atuamos como deu, como podemos, mas a ideia do curso é que a gente possa, construir um protocolo de atuação comum frente às emergências climáticas, Certo. Esse curso ele está acontecendo, ele começou no final de agosto, Isso, ele começou no dia 30. São quantas mulheres estão participando, em torno de... São cerca de 45 mulheres que estão participando do curso, A maioria delas são já promotoras legais populares que já fazem parte da nossa rede, já são formadas pela Temis. Algumas delas foram convidadas porque atuaram, durante esse processo e fizeram algumas relações também, construíram uma relação junto com a Temis e foram convidadas para fazer o curso. E são mulheres basicamente de Porto Alegre ou tem de outras localidades, tem região metropolitana também? São mulheres do estado inteiro, São entre as promotoras legais populares, trabalhadoras domésticas, que também fazem parte da nossa rede, e as jovens multiplicadoras de cidadania. Nós temos aqui mulheres de Porto Alegre, de Alvorada, de Canoas, São Leopoldo, Caxias, Pelotas, Guaíba e... Talvez eu esteja esquecendo alguém. Não, mas já dá para a gente ter uma noção. Assim, são algumas cidades do Rio Grande do Sul, aquelas cidades que, na sua maioria, a gente já fez algum curso, Não, e dá para ter uma noção, da capilaridade, do curso, trazendo essas leituras, essas vivências, dessas mulheres de algumas localidades em que, evidentemente, a enchente pegou, foi forte, Guaíba, por exemplo, Porto Alegre também, Sim. Qual é a ideia desse curso, Thaís, em termos de formação, assim, Tu já falasse que é de repente, construir um protocolo, de ação dessas mulheres, nesses momentos que esperamos que não tenhamos, assim, num breve tempo, assim, mas o que é passado para elas em termos, assim, de conhecimento nesse processo de construção, assim? Sim. E quem ministra esses cursos, Sim. Mais uma pergunta. Várias perguntas. Vamos começar do começo. O curso ele tem um objetivo, final de construir, como eu falei, um protocolo de atuação conjunta, Tem alguns protocolos que já foram feitos e que são a base um pouco teórica daquilo que a gente quer construir ao longo do curso, que são protocolos da ONU, enfim, Tem vários dados mundiais que vêm demonstrando que as mulheres elas são afetadas de forma desproporcional, em situações de desastres climáticos, Então, 80% das pessoas que se deslocam em desastres climáticos são mulheres, As mulheres, elas estão suscetíveis, estão vulneráveis à violência sexual em abrigamentos, A gente viu aqui em Porto Alegre mesmo várias denúncias sobre isso, Então, a construção do protocolo, ela vai um pouco em direção a ter uma atenção, e construir uma rede, talvez, de cuidado nesse tipo de situação, com as mulheres, mas também de uma
de uma atuação emergencial, então, né, quando a água entra em casa, o que a gente faz? O que fazer, né? O que fazer nesses primeiros momentos, o que fazer depois de um abrigamento, né? Deixa eu pensar. Até porque muitas dessas residências, né, tomadas pela água são lideradas por mulheres, né? Tem as mulheres à frente, isso, né? São lideradas por mulheres e também, né, a gente viu durante o programa de ajuda humanitária que a gente instaurou na Temis, que muitas dessas mulheres a gente telefona para elas perderam tudo, mas elas estão preocupadas com a vizinha que também perdeu tudo, né? Com alguém que vai ficar sem um abrigamento, né? A gente tem eu tenho um exemplo de uma das PLPs, né, a Tânia, de São Leopoldo, que eu telefonei para ela, foi uma das atingidas, e muitas mulheres de São Leopoldo foram atingidas, né, e ela fez um deslocamento até os abrigamentos e foi ali criando uma rede com as outras promotoras legais populares para a gente ter acesso a elas, né, então as mulheres elas vão fazendo esse trabalho em rede, né, eu acho que o curso ele tem um pouco disso, mas ele também chama um pouco de atenção, né, para o tema da justiça climática, da emergência climática, né? A emergência climática hoje ela não é algo que vai afetar o nosso futuro, como a gente tem às vezes, né, por anos discutido, né? No futuro a emergência climática ou o aquecimento global vai nos afetar. Não, ele já está nos afetando, né? Algo que tem atravessado o nosso presente cotidianamente. Então também como que a gente prepara as mulheres para poder lidar com isso, para mitigar, né, os efeitos dessa situação. Assim. Tu disseste uma fala bem importante nesse sentido, né, do momento de pico ali da pandemia, né, mais especificamente, porque muitas das mulheres realmente tiveram esse papel de linha de frente mesmo, né, que foi, enfim, proteger a sua família, né, e foram atingidas, as casas foram atingidas, e ao mesmo tempo elas estavam nos abrigos, né, auxiliando os voluntários, né, fazendo esse papel do voluntariado, fazendo essa conexão com outras mulheres, né, com outras famílias, auxiliando nesse processo, né. Isso foi importantíssimo, né, naquele momento ali, né, e vai ser daqui para frente cada vez mais, né, Thaís? Sim, muitas das mulheres atuaram não só nos abrigamentos, né, mas atuaram na limpeza das casas, na reconstrução das moradias das mulheres que foram atingidas, né, ajudaram na distribuição dos materiais, né, porque a Temis construiu um programa, né, de ajuda humanitária, a gente fez várias doações para essas mulheres e foram as promotoras legais populares que estavam na ponta que fizeram a distribuição, né, que nos conectaram até essas mulheres, porque sabiam a situação que tinha acontecido, quem perdeu um telhado, quem estava sem água, quem estava, né, sem uma coberta, enfim, elas nos ajudaram a fazer esse mapeamento do que as mulheres precisavam, né, e também fizeram essa ponte, então foram até a casa das mulheres, telefonaram para as mulheres, né, ficaram fazendo um acompanhamento mesmo dessas mulheres, né, sendo que muitas delas também foram atingidas, também foram né? atingidas, né? Então as mulheres elas têm isso, né, elas criam as suas redes de solidariedade e de apoio, né. Eu vou pedir para passar algumas imagens que a gente tem da abertura do curso, né, para a gente ilustrar um pouquinho do que a gente está falando, como é que foi o trabalho. Ó, tem algumas imagens aí que estão rodando. Esse foi no curso, né, Thaís? Foi a abertura, né, dos trabalhos. Isso, foi a inaugural do curso. Onde é que foi realizado? Foi na Defensoria Pública. Defensoria Pública, né? Que é uma das parceiras na realização do curso, né? A gente percebe, olha, auditório lotado, né? Auditório, bastante gente, né? Isso, a maioria são promotoras legais populares mesmo, né? A gente teve a abertura do curso pela professora Maria da Glória Kopp, né? Que é essa moça que está falando. E sobre o histórico, né? O que fez a gente chegar até aqui, né? Porque, enfim, são várias sinalizações de que a gente poderia chegar a esse momento, né, de emergência climática, e isso aconteceu, né? Então a professora Maria da Glória, ela faz um pouco esse histórico, né? Busca um pouco da história, né? Demonstrar como isso vem sendo construído para que acontecesse o que aconteceu, né? E isso é importante porque muitas dessas mulheres que estão passando pelo curso, né, Thaís, elas serão multiplicadoras nas suas comunidades, né? Isso. Então, levar esse tema da emergência climática é fundamental, né, para que as comunidades e cada um faça a sua parte também, tenha essa consciência, né, de que estamos num momento muito crítico, né, e que podemos ser assolados a qualquer momento, né, por uma intempérie de proporções, tomara que não, né, mas proporções, assim, assustadoras, né?
Sim, e também, né, esse é o primeiro curso que a gente faz da Temis, que a equipe da Temis também vai participar, né? Então, todas nós vamos fazer esse curso, né? Justamente por isso, porque esse é um tema que, infelizmente, muitos de nós não temos muito acúmulo e que ele é necessário e ele é urgente, porque cada vez mais daqui para frente, né, a gente vai enfrentar essas mudanças radicais, né, climáticas, esses desastres climáticos. Agora mesmo, né, o Brasil inteiro está praticamente pegando fogo, né? A gente passou uma semana inteira respirando fumaça. Então, não é algo que, como eu já falei, né, não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo e que a gente precisa, enquanto, né, instituições públicas, instituições da sociedade civil, mulheres, lideranças, enfim, nos capacitar, né, para a gente conseguir atuar da melhor forma possível e mitigar os efeitos, né. Porque muitas vezes também, né, são essas informações que podem salvar vidas, né? Porque a gente está falando, e isso está muito próximo, presente para a gente, né, que é a questão da enchente. Mas a gente está vendo queimadas e tudo, né? Então são crises climáticas, né, que possamos passar, e para que as pessoas tenham informação de que, às vezes, algumas questões básicas do que fazer agora, né, nesse momento, né? Como proceder, o que nós precisamos fazer, é isso, né? Isso, o objetivo final do curso é justamente esse, construir um protocolo de atuação comum das mulheres, né, em frente a essas situações de desastre climático, né? Que elas possam ter lá um documento, né, base, mas não necessariamente um papel, né, não um documento físico, mas ter uma base do que fazer, né, de por onde começar, né? O que a gente começa fazendo quando a gente enfrenta uma situação dessa, sabe? E qual será a situação também, né? Porque pode ser uma enchente, mas também pode ser outra coisa, pode ser uma queimada, pode ser, né? A gente não tem muito também como prever o que está pela frente. A gente sabe que são coisas que vão vir a acontecer, infelizmente, né? Thaís, tu falaste no início da nossa conversa, né, e trouxe um exemplo, né, de uma promotora, né, de São Leopoldo, se não me engano, né? E, no momento desse curso também, imagino que houve a troca de experiências, né, de relatos, né, das mulheres, das vivências de cada uma delas nas suas comunidades no momento da enchente. O que tu pode trazer para nós, assim, até para enriquecer a nossa conversa, do ponto de vista, assim, o que foi falado, o que elas trouxeram, assim, da vivência delas naquele momento, experiências, né, que elas tiveram naquele momento ali, né, que... Posso te dizer que foi um momento muito emocionante, assim, muito emotivo, muito duro também, né, de ser enfrentado por todas nós. Acho que foi um momento coletivo, assim, de coletivizar sentimentos, né. Então, foi, né, um espaço bem importante, mas também bem forte, assim, né, de várias experiências, de inúmeras experiências de mulheres que tiveram a água tapando o telhado, né. E de outras mulheres que tiveram tirando mulheres de dentro de casa em que a água estava tapando o telhado, né? Então, a gente fez uma parceria no segundo dia, que foram as trocas de experiências junto com a CLIFAI, né? Que é a Clínica Feminista da URGS, Clínica Feminista Antirracista da URGS. E elas fizeram algumas dinâmicas com as mulheres, né? Foi um momento bem emocionante mesmo, né? Nós da equipe ali ficamos assistindo enquanto elas iam ali trocando as experiências entre elas, falando um pouco entre elas, né? Muito emotivas, a maioria delas. Muitas que precisaram se deslocar, né? Para abrigos. E eu acho que eu destacaria uma fala final que foi de uma JMC, né? Uma jovem multiplicadora de cidadania de Guaíba, a Júlia. A Júlia precisou sair de casa, né, porque a casa dela foi afetada, e ela foi para um abrigamento, e num momento ali da conversa ela disse: eu me sinto cansada de alma. Nossa. Assim, e isso me pegou bastante, a gente ficou bem emotivas mesmo, assim, né, ela disse: eu senti em algum momento que eu não tinha mais força para ir para lugar nenhum, ou para fazer nada, né, e aí ela disse assim: a minha força para continuar foi lembrar da pequena Júlia, ela disse assim, né? E como a pequena Júlia reagiria a isso, e como a pequena Júlia seguiria isso, né? E foi dali que ela tirou forças, né? Para continuar, assim. E a Júlia, ela é uma menina de 20 anos, sabe? Ela é super nova.
que tem um futuro brilhante pela frente, sabe? E ela trazer aquela fala e as mulheres também se identificarem tanto, e mulheres com uma diversidade etária, né? Se identificarem com aquilo, assim, eu acho que essa frase define muito aquele momento para todas nós, né? Os que foram atingidos, os que não foram atingidos, né? Mas que tiveram também, atuaram nesse momento, né? Eu acho que é uma frase que define bastante, assim. Marcante, né? Porque em algum momento também, e se falou muito, né? E ainda é necessário se falar, né? Na saúde mental das pessoas, né? Que foram linha de frente ali, né? Que fizeram muita coisa. E eu acho que essa fala vem ao encontro, né? Disso, né? Que eu tô cansada de alma, né? Porque assim, foi muito forte, né? O impacto, a experiência, não só física, né? Mas mentalmente também, né? Nesse processo de ajuda. Thaís, esse é uma turma que está fechada, né? Esse curso segue até dezembro, é isso, né? Isso. Mas daqui a pouco, e é bom que as pessoas também fiquem atentas, né, ao site da Temis, né? Quem sabe tem outras turmas que possam ser abertas, mas até para acompanhar o trabalho da Temis nesse sentido, né? Nesse processo de formação que é importante também, né? Isso, provavelmente a gente vai ter outros cursos que falem sobre esse tema, né? A gente praticamente anualmente tem cursos de promotoras legais populares que formam novas promotoras legais populares. Eu acho que esse tema ele vai vir a calhar várias vezes, porque, enfim, é o momento que a gente está vivendo e esse é o debate que é urgente, né? Como eu já falei. As promotoras legais populares agora, né, elas servem como replicadoras daquilo que elas aprendem no curso, então ao final do curso, quando tiverem um protocolo, com certeza elas vão replicar esse conhecimento nas suas comunidades, isso é muito importante, né, para que o trabalho ali também possa prosseguir. E o curso vai até dezembro, né, ele finaliza ali no dia 14 de dezembro, que é a formatura das mulheres, né, e ele vai cruzar também com o encontro, né, um encontro regional da América Latina de promotoras legais populares e defensoras de direitos humanos, né? Aí a gente pretende falar um pouco sobre isso que aconteceu aqui também, abordar esse tema, é um encontro sobre justiça climática, né? Eu acho que acima de qualquer coisa a gente também precisa, para além de buscar um protocolo de atuação, a gente também precisa pensar sobre o que é a justiça climática, né? O que a gente quer com a justiça climática. Eu acho que o curso ele também tem esse objetivo de direcionar as coisas nesse sentido, assim. Perfeito. Vou deixar o site aqui para quem quiser também buscar informações da Temis, né? É temis.org.br, vai aparecer aí, tá aí na sua tela. E sobre essa formação, Júlia, Thaís, né? Das promotoras, né? Isso acontece com frequência? Ou qual a periodicidade, né? Que até para quem está nos assistindo, né? Daqui a pouco, não posso participar desse curso específico aqui da emergência climática, mas eu quero ser uma promotora popular também. Esse curso ele acontece com uma certa frequência, sim. Acredito que anualmente, se não anualmente, ali de 2 em 2 anos ele acontece, né? Ele já teve várias edições desde 1993, né? Várias turmas de promotoras legais populares. A gente também já replicou essa experiência em vários outros estados do Brasil, assim. O curso de promotoras, né? Ele tem o objetivo de capacitar as mulheres para que capacitem outras mulheres ao acesso à justiça, né? Então, as promotoras legais populares, elas servem como uma ponte entre as mulheres e a justiça, né? Seja pela busca de direitos, seja pelo combate à violência contra a mulher. E é isso, assim. Acho que... Muito bem, fica o convite para que você que está nos acompanhando aí possa buscar informações, né, no site da Temis, né? temis.org.br. Thaís, quero agradecer, né, a tua participação aqui no Jornal da Câmara e direcionar os parabéns aqui de toda a nossa equipe, né, para a Temis por essa iniciativa muito legal, né, e muito profícua, né, no sentido de fazer e manter esse debate, né, destacado, né, e para que essas mulheres também sejam multiplicadoras, né, dessas ações tão importantes para todos nós, na verdade, né, enquanto sociedade, né, para que a gente possa aprender também um pouco mais como lidar nesse momento, né, de emergência climática. A gente conversou aqui no Jornal da Câmara com a Thaís Santos, assistente de projetos da área de enfrentamento às violências da Temis. Thaís, muito obrigado pela gentileza, pelo trabalho, parabéns. Palavra à disposição aqui. Agradeço o convite, agradeço o espaço, né? Acho que esse é sempre importante que a gente possa
ter esses espaços de replicação, né, das nossas ideias, do que a gente está fazendo, né? O curso das promotoras é algo que é muito importante e vai ser muito útil nos próximos anos, né, diante das coisas que a gente vem vivendo, enfim. E é isso, eu agradeço também o espaço, participação. Muito bem. Obrigado e bom trabalho para ti e para todo o pessoal da TEMES, né? Todas as mulheres que fazem a TEMES aí acontecer. Obrigado. Obrigada. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!